Olá, meninos. E aí, queridos? Beleza? Show de bola? Sou o professor Zitônio Maia, professor de língua portuguesa, essa língua tão maravilhosa, tão útil para nós, tá? E eu vou trabalhar com vocês hoje, mais especificamente, a interpretação textual, tá? Estou com um projeto para a primeira série, aula 2 do capítulo de número 10. Zitônio, e o que é o capítulo número 10 de interpretação textual? Linguagens verbal e não verbal. Linguagem com a qual nós convivemos diariamente, momento a momento. Esta aula número 2, tá? Lembrando que a nossa aula número 2 é para correção de atividades. Não se esqueça de que é neste momento do processo de exercícios, de atividades, esse processo de ensaio e erro, você faz, acerta, não acerta, corrige, olha porque errou. Esse é o grande lance do processo de ensino-aprendizagem. É o grande momento, queridos. É quando o conteúdo ele se materializa, quando a aprendizagem se concretiza, tá? Por isso que nós temos tanto cuidado com a correção das nossas atividades. Daí a nossa exigência para que vocês estejam constantemente em atividades, tá? Tanto a parte que é exatamente a parte teórica do capítulo, que nós chamamos de aula 1, quanto a consagração com a aula 2, exatamente neste momento no qual nós estamos inseridos nesse projeto, tá? E para a correção de atividades. Professor Zitônio Maia declara a sua satisfação, a minha satisfação de estar com cada um de vocês, de estar com você nesse momento, poder discutir questões lindas e maravilhosas. E aí você pergunta, professor, de onde o Senhor tirou essas questões? Do nosso material SAS, tá? Do nosso livro do SAS. Lembrando, vá lá, capítulo de número 10, interpretação textual, tudo direitinho. Então fui lá e peguei umas questões, queria fazer todas, na verdade, que são todas lindas e maravilhosas, questões bem elaboradas, para uma excelente discussão, mas pelo tempo que nos é posto, que nos é colocado, nós vamos ficar ali em torno de 5 a 7 questões, tá? Agora, que serão, como vocês vão perceber, muito bem feitas, muito bem discutidas, com muita tranquilidade, muita transparência, muito zelo, tá? Esse é o nosso projeto para esta aula. Que ao final, cada um de nós esteja bem seguro para a resolução de questões envolvendo linguagem verbal, linguagem não verbal, tá? Então, queridos, dito isso, vamos para a nossa primeira questão, tá? Então, aqui nós temos um infográfico, um texto essencialmente verbal e não verbal, trazendo a linguagem verbal, a linguagem não verbal. Vamos para a linguagem verbal, inicialmente. Quanto se gasta de água por dia? 50 litros por dia é a quantidade ideal de água potável para o bem-estar e a higiene de uma pessoa, mas consumimos mais. 50 litros por dia. E aí, inadvertidamente, o Joãozinho perguntou ali, professor, eu tenho que beber 50 litros de água por dia? Não, meu filho, se você fizer isso, você vai virar um córrego, você vai virar um rio, tá? Então, vamos ficar ali em 2 litros, que é o recomendado pela medicina, tá? Então, agora sim, essa água é para a nossa higienização, o que nós devemos consumir, incluindo nossos banhos, 50 litros por dia. Mas, com, às vezes, a falta de zelo com essa questão da água do planeta, tá? Nós, muitas vezes, desperdiçamos muito mais do que 50 litros. Bem, esse é um texto verbal, Esse é o texto verbal,
transmitido pelas palavras. Consumo humano de água no mundo. Continuando com o texto verbal, tá? Beleza. Aí nós temos, meus queridos, nós temos uns bonequinhos, tá? Umas pessoas que estão, cada uma delas, segurando uma bandeirinha. Então já é um texto não verbal. Os bonequinhos significando as pessoas, tá? E as bandeirinhas significando as nações, tá? Os países, tá? Onde eles moram, onde eles vivem, não é? Canadá, nós temos aqui o bonequinho lá, o norte-americano, nós temos vários países que estão sendo apresentados, tá? E aí diz o seguinte, outra observação é na cor, na significação da cor, tá? Essa parte cinza no corpo humano é o tanto de água que é consumida, tá? Beleza? Então observe que o primeiro bonequinho, ele está todo preenchido pela água, ou seja, consome demais, tá? Consome demais. O outro bonequinho está aqui pelo tórax, né? Está pelo tórax. Aí o outro desceu um pouquinho, tá? Está lá pelo abdômen. Aí o quarto bonequinho já está na perna, a água. Aí o outro está lá abaixo do joelho e vai descendo, certo? Representando esse cinza, essa corzinha aí, onde está a água, o nível de água que esse representante desse país consome, beleza? Essa leitura, um detalhe que talvez passe até despercebido, é que do lado do bonequinho há uma metragem, há umas marcações como se fossem de uma fita métrica, tá? Representando a medição, tá? Do número, né? Do volume de litros de águas consumido. Então, esse aí é o texto que nos é proposto para a questão. Então, essa primeira questão, ela é da Universidade de Campinas, né? Uma das universidades mais bem conceituadas do nosso país, que sempre traz questões maravilhosas, muito bem elaboradas, tá? E esse azul, número 1, representa que essa questão está na nossa atividade proposta para a sala, beleza? Então venha comigo, por gentileza. Os infográficos apresentam informações de forma sintética, utilizando imagens, cores, organização gráfica, etc. e outras, não é? Indique 2 exemplos, bastam 2 exemplos. Indique 2 exemplos do infográfico reproduzido anteriormente, né, que nós já discutimos, em que a informação é apresentada por meio da linguagem não verbal. Então, atenção, queridos, para a questão, o que se pede na questão, tá? Ele quer 2 informações dadas por meio da linguagem não verbal. Então, eu não posso usar nada verbal. Então, o que é que eu tenho? Quais são os elementos que eu tenho para uma boa resposta? Obviamente que você pensou nas bandeiras. Então, coloca aí as bandeirinhas representando os países, né? Bote aí. As bandeirinhas representando os países. O que mais você colocaria? Bem significativo na imagem, tá? Pense um pouquinho. Obviamente, como é a questão da água, o nível da água representado pelas cores, não é? Branca e cinza. Então, o nível da água, a questão da fita métrica, não é? Dos pontinhos lá da fita métrica, os bonequinhos representando pessoas, a população por extensão, não é? Nós temos um processo metonímico, não é? Os habitantes daquele planeta. Você pode usar o quê? As bandeiras, você pode usar a cor da água, o nível da água lá no corpo humano, os bonequinhos representando os habitantes daqueles países. Então você dispõe de vários elementos não verbais para a resposta, tá? Eu contaria
o que chama muita atenção, exatamente as bandeiras, não é? Letra B. Considerando o veículo em que foi publicado, tá? A revista Planeta Sustentável, qual a finalidade deste infográfico? Eu acho que a resposta está na pergunta, não é? Considerando tratar-se de uma revista de preocupação, não é? Ambiental, falamos de sustentabilidade, planeta sustentável, obviamente que o objetivo desse texto é exatamente chamar a nossa atenção para o uso educado, para o uso satisfatório da água, para que nós não façamos, né? Para que não façamos um uso mal educado da água. Então a resposta está no próprio título da revista, Planeta Sustentável. Então o objetivo é nos chamar atenção para o fato de que 50 litros diários de água potável são suficientes para o nosso consumo, tá? Beleza? Vocês viram que questão bonita, que questão bem elaborada, tranquila, não é? Com uma discussão clara, com uma discussão aberta, nós vamos chegar lá, não tenha dúvida disso. Vamos para a questão de número 2. Beleza, mudou a cor. Essa cor já significa número 1, professor, número 1 de novo, não seria questão de número 2? Não. Como é que eu estou avisando, como é que eu estou sinalizando para você? Que essa questão aí, ela é a primeira das atividades propostas do capítulo de número 10, tá? Aquela primeira azulzinha lá foi das atividades para a sala, agora é a primeira dos propostos. Beleza, não é? Então, o que é que eu visualizo no texto? Vou começar agora pelo não verbal, né? Não verbal. Eu estou vendo 4 crianças assim num ambiente ligado à natureza, estão correndo num campo, numa grama, não é? E a criança da frente, é o meninozinho, ele está levando uma bandeira, tá? E a bandeira, ela traz o seguinte, dá para visualizar o numeral é 2000, tá? E o nome I9. Tem o símbolo aí do banco, não é? Todos sabem qual é o banco, todos sabem qual é o banco. Na mistura de linguagem verbal com a linguagem não verbal utilizada na propaganda a seguir, há. Então vamos lá. Na mistura dessa linguagem verbal com a linguagem não verbal, o que há? Essa é a questão. Bem, obviamente que é um texto publicado no ano 2000, né? No ano 2000. Calma, vamos com muita calma, para que nós possamos resolver a questão, tá? 2009. Aliás, pessoal, o ano é 2009, não é? Coloca aí, adicione aí mais 9 aninhos, tá? 2009. 2009. Beleza. O que é que há nessa junção da linguagem verbal com não verbal? Está aí o banco, né? Ele está chamando para inovar. Inovar seria entrar no projeto desse banco, tá? Uma ironia na transcrição de um vocábulo do universo coloquial, que é a troca do i, do é, não é? E 9 seria 2009, a troca da letra E pela letra I, seria essa? Não, não é, turma. Dá para perceber que não. Seria um paradoxo na associação de algarismos, 2000 com vocábulo em 9, seria um paradoxo, ou seja, um pensamento absurdo juntar o numeral com o número. Essa é a ideia do paradoxo. Lembrando que a propaganda, ela é sempre criativa, ela é sempre, não é, espetacular. Seria um trocadilho entre o ano corrente. Qual seria o ano corrente? 2009, não é? E o imperativo dirigido ao receptor para uma atitude, para uma tomada de ação, digamos assim, seria uma aliteração
na leitura conjunta de número e vocábulo? Ah, professor, mas eu não lembro que seja uma literação. Pois você vai saber agora, você vai relembrar. A literação é uma figura, né? É uma figura de linguagem marcada pela repetição de consoantes. Essa é a literação, tá? Essa repetição ela vai ter um fim, vai ter um objetivo. As propagandas usam muitas aliterações, mas não é o caso. Eu não tenho literação, repetição, aliterações, repetição de consoantes. Então vai ser uma assonância na leitura conjunta de números e vocábulos. Mas eu também não sei o que é assonância, professor. Vai saber, vai relembrar. É a irmãzinha da literação. Enquanto a literação ela repete as consoantes, a vogal é repetida pela assonância. Então o que é assonância? É a repetição de vogais para sugerir, não é? Uma comunicação. Então, eu chamo a atenção na resolução da nossa segunda questão, porque às vezes, quando o aluno vê, uma literação na leitura conjunta de números e vocábulos. Aí na letra A ele vê, é uma assonância na leitura conjunta de números e vocábulos. Aí ele já parte do pressuposto, bem, está por aqui a resposta, ou é aqui ou é aqui, tá? Mas não faça isso, não é um critério seguro. Desaconselho esse processo para vocês, por favor, não façam isso. Faça uma leitura apurada a partir do nosso conhecimento, tá? Então vamos ficar para a resposta com a nossa letra C de casa, que diz o seguinte: é um trocadilho entre o ano corrente, 2009, né, e o imperativo, inovar. Então o que é inovar nesse projeto? É mudar, é assumir esse banco como seu, tá? Lembrando que essa junção de nomes com números não é uma transgressão absolutamente, tá? Deixa eu mostrar aqui uma brincadeirinha para vocês. Venha comigo. Há um texto, um poema, você já deve conhecer, que ele diz assim: então eu vou fazer uma transgressãozinha fonética, fonológica, né? Se senta no bar. Então vamos lá? Se senta num bar. Se tenta sair sem pagar, né? Não, está ficando legal, não é? Está ficando bonitinho. Se senta num bar. Se tenta sair sem pagar, a polícia diz. O que é que a polícia diz? Conhecem? Preciso ler o restante? Vamos ler o poema todo, tá? Bem engraçadinho, né? Bem bonitinho, parecido com você. Olha só. Se senta num bar. Se tenta sair sem pagar, a polícia diz: vim te buscar, tá? Para os caloteiros dos bares. Então, essa junção, ela não é arbitrária, ela não é paradoxal. Poderia colocar outros exemplos para vocês, mas eu vou ficar com esse bem bonitinho, tá? Eu acho que você já fez até questão com esse poema. Então, pessoal, para a questão em análise, letra C, um trocadilho entre o ano corrente, 2009, e o imperativo. Então, ele fez essa junção, ficou bem interessante. 2009, né? Inove, mude, faça uma inovação na sua vida, troque o banco, venha aqui para este banco, beleza? Show de bola? Questão de número 2, que na verdade aqui é a nossa número 3. É a questão de número 2 das atividades propostas do nosso lindo material. Nós temos aqui uma tirinha humorística. Há um professor, o espaço é uma sala de aula, vamos ler aqui não é? O texto, a linguagem não verbal. Nós temos a presença de uns alunos, né? 4 alunos. A aula é de português. Aqui está o Alzitônio Maia, você está bem aqui, ó, bem aqui. E o professor, estamos vendo aqui, na sala tem uma presença lá de um esqueleto, está lá no canto da sala e tal, né? Beleza? Esqueleto humano. O professor, obviamente, fez uma pergunta para o aluno. Ele perguntou
o que é filantropo? E o aluno deve ter dito o quê? É quem fura a fila das pessoas, alguma coisa assim. Aí o professor, o Ausitônio, diz assim, boa tentativa, mas filantropo não é alguém que fila as coisas dos outros, tá? Aí deu uma jocosidade, uma coisa bem engraçadinha, não é? Bem lindinha? Beleza. A linguagem humorística da tira se concentra na... Beleza. Então, o que é que a questão pede? A questão da tira geralmente pede para você reconhecer onde está o tom humorístico, onde está a jocosidade da coisa, tá? A linguagem humorística da tira se concentra na postura metalinguística por parte das personagens presentes na tira, ao se buscar o significado de um vocábulo. Seria nessa postura metalinguística? Deixa esse item aí para uma posterior análise. Letra B. Aproximação fonética entre a palavra filantropo e a definição dada pelos alunos também é um item que tem que ser reconsiderado. Deixa aí. Letra C. A falta de correspondência entre o desenho de esqueleto humano e o vocábulo filantropo, foi isso que deu gracinha ao texto? Não, né, pessoal? O esqueleto está ali, ele praticamente nem entra na história, ele apenas está ilustrando a sala, mas a pergunta não converge para o esqueleto, de jeito nenhum, tá? Então a letra C não vai ser reconsiderada, está fora. Letra D. Ironia do professor, escárnio, deboche, ironia, quando usa a expressão boa tentativa, não é ironia, porque ele considerou válida a análise, só que não foi precisa, não foi feliz, ele não ironizou, até porque professores não ironizam, as respostas são todas aceitas com muita transparência e com muita respeitabilidade, as perguntas são sempre muito bem consideradas. Letra Pessoal, C e D eu não vou reconsiderar, tá? Porque elas estão absolutamente imprecisas, incorretas. Letra E. Repreensão por parte do professor, pelo fato de o aluno responder com uma gíria, fila as coisas dos outros. Não há nenhuma referência a isso não, pessoal. Não há. Então nós vamos voltar para A ou B. Houve uma postura linguística, metalinguística, lembrando que a metalinguagem é a discussão do próprio código, não é? Por parte dos personagens presentes na tira, ao se buscar o significado de um vocábulo, foi essa questão que trouxe a gracinha do texto, ou foi a aproximação fonética, o equívoco de som, lembrando que a fonética trabalha o som, o fono, né? Entre a palavra filantropo e a definição dada pelo aluno. Pessoal, foi exatamente isso. Venha aqui comigo para esse espaço. Seria o Ausitônio perguntar para um determinado aluno o que significa patologia. Obviamente que o aluno ele vai fazer uma segmentação de elementos mórficos e ele sabe que logia é estudo, então ele vai associar que ao estudo dos patos. Seria uma boa tentativa. Então, se eu disser, foi uma boa tentativa, eu entendi o seu raciocínio, mas você não foi feliz, porque a patologia não estuda os patos, a patologia estuda as doenças, não é? Estuda as doenças, mas foi válida, o seu raciocínio não foi de todo perdido, tá? Então não há ironia. Então, pessoal, vamos para a letra B. O que causa humor na tirinha é exatamente a aproximação desse som, né? Aqui no caso foi patologia com pato, e ali foi filantropo, ele sabe que antropo é homem, e aí ele pegou filos, que não significa fila, um atrás do outro, aquele negócio lá, mas filantropo é o amigo do homem, digamos assim, aquele que gosta da humanidade, para praticar filantropia, é exatamente gostar do outro, ajudar o outro, não é? Que é o filantropo, não é? Esse raciocínio que o aluno não teve, então ele apelou
ele conheceu o segundo elemento, o antropó, né, do homem, mas ele não conhecia o philos, que é amigo. Beleza? Mas ele foi mais pelo som, e isso que deu a jocosidade. Eu acho que ficou legal a nossa questão, ficou linda e maravilhosa. Gostei dela. Eu acho que você também gostou, né? Vamos para a próxima. Bem, essa aqui é mais pesada, tá? Que é a questão número 4 lá das questões de sala. Não deixe a virada do ano acontecer na estrada. E aí, esse é o texto verbal, né? E no não verbal, nós estamos vendo um veículo que está virado no asfalto, tá? Obviamente, é uma preocupação dos DETRANs, não é? Dos departamentos de trânsito, com a questão das viagens, nessas épocas mais propícias a viagens, aqui é o final do ano, não é? Então, a virada do ano, essa coisa do ano, o gol do ano, o carro do ano, não é? É exatamente assim, o grande lance, não é? O grande lance daquele ano. Então seria uma virada espetacular, que não, na verdade, não é bem espetacular, é louca, não é? Insana. Esse texto, não deixe que a virada do ano aconteça na estrada, pode ser a virada do ano no sentido lá do Réveillon, tá? Da passagem do 31 de dezembro para o 1º de janeiro, pode estar relacionada a isso, como pode estar denotativamente a virada do veículo, do carro no asfalto. Não deixe a virada do ano acontecer na estrada. Não deixe que o seu carro capote várias vezes, vire várias vezes, faça uma revisão antes de viajar, antes de entrar na estrada. É isso que o texto verbal está propondo aqui embaixo. Sua viagem de fim de ano pode ser tranquila e divertida. É só tomar alguns cuidados e lembrar que a viagem começa antes de você pegar a estrada. Portanto, faça uma revisão geral do seu veículo, verifique se todos os documentos estão com você e em dia, e depois é só dirigir com prudência e responsabilidade. O que é que o cartaz sugere? Essa é a pergunta, tá? O cartaz sugere que há uma inadequação entre a linguagem verbal e a não verbal, pois a expressão a virada do ano não se relaciona com a imagem de um carro virado devido a um acidente. Depende do plano de significação que você pegar. Se você pegar a virada do ano como Réveillon, aí não tem relação. Mas a virada do ano, como eu disse, a virada espetacular tem relação sim, porque o carro deu uma virada espetacular. Letra B. A virada do ano dialoga com a imagem, pois virada pode ser aplicada tanto na linguagem verbal quanto na não verbal. Virada, não é? Pode ser a virada do ano, a passagem do ano, de um ano para o outro, como pode ser a virada do veículo que está lá no asfalto. Deixa a letra B aí. Letra C. Há uma ineficácia, uma inadequação, porque a mensagem, se for dirigir, não beba, está lá embaixo do anúncio, não é? Não está em destaque. Não, porque a questão não é nem para de beber, não é, pessoal? Não é uma campanha, que geralmente também aparece, mas a preocupação aqui não foi com a questão da ingestão de álcool, tá? Mas de revisão do veículo, para que ele não rode, não dê problema lá na sua mecânica. Letra D, eu não vou reconsiderar a letra B, pessoal. Nem a letra C, não é? Está errada. Letra D. A presença da imagem é dispensável. Dispensável? Não precisaria ter imagem? Apenas as orientações para dirigir em estradas são suficientes na construção dessa campanha publicitária. Não, pessoal, o que chocou, sabe? O que mais assim me chamou a atenção foi aquele veículo virado ali. Rapaz, para eu não virar o meu carro, eu vou revisá-lo. Eu vou dar uma olhada na mecânica dele. Tá, não, letra D não vou reconsiderar. Letra E. A divulgação é dispensável. Afinal, acidentes em estrada sempre acontecem. Pessoal, a letra E é a mais absurda. Eu acho que você nem vai querer que eu discuta novamente, tá? Letra B vai ser o nosso gabarito. A virada do ano
dialoga com a imagem, virada do carro, pois virada pode ser aplicada tanto na linguagem verbal quanto na não verbal. É a polissemia, né? Aquele jogo polissêmico da palavra virada. Mais uma questão interessante, bonita, que foi feita por nós, tá? Vamos para a última. É a sexta questão aqui, uma questão que foi proposta no Enem. São dois textos, tá? Um anúncio publicitário e um diálogo lá entre dois mosquitinhos. Primeiro, o combate não pode parar. Brasil unido contra a dengue. O combate não pode parar. Junte sua família e seus vizinhos na luta contra a dengue. Dengue mata. Beleza. Então ele chama atenção para uma tomada de atitude, que é a luta contra a dengue. No segundo texto, há um tom dialogal, né? Uma conversa entre dois mosquitos. Há um mosquito bem faceirão aí, que diz o seguinte: Piquet, o Luciano Huck, a Grazi Massafera e o Diego Hipólito. Ora, o primeiro mosquito está se vangloriando porque picou atores globais, tá? Pessoas midiáticas, e picou também o ginasta olímpico, né? Medalhista Diego Hipólito. Então ele está lá todo faceiro, piquei Luciano Huck, piquei Diego Hipólito e tal. Aí o outro mosquitinho perguntou assim: pegou autógrafos? Legal, né? Bem bacana. Todo o texto apresenta uma intenção da qual derivam as escolhas linguísticas que o compõem. O texto da campanha publicitária, que é o texto 1, que está à esquerda, né? E o da charge, que está à direita, dos mosquitinhos, tal, apresentam, pela ordem, respectivamente, composição textual pautada por uma estratégia, tá? Aí tem lá as opções, né? Então, pessoal, a primeira, eu vou direto na questão, tá? A primeira, ela tem um caráter, uma estratégia persuasiva. Ele nos chama a atenção, avisa, ele tem um imperativo ali: junte sua família e seus vizinhos na luta contra a dengue. Então eles nos chamam, o texto primeiro, eles nos chamam, esse texto publicitário, para uma tomada de atitude. É um texto persuasivo. Lembra daquela função de linguagem apelativa ou conativa da linguagem? É exatamente o que se processa. Ele está chamando a atenção, o Brasil todo deve se unir contra a dengue, tá? Ele avisa que mata, é letal, aquela coisa toda. Então eles nos chamam a uma tomada de atitude. Questão lá da água parada, aquele lance lá que nós já conhecemos muito bem, não é? Aqueles procedimentos com água parada. O segundo, então ele tem aqui na letra E. O primeiro tem uma função persuasiva, de convencer a pessoa, de vender uma ideia, com o propósito de convencer o interlocutor a combater a dengue. Beleza. E o segundo texto dos mosquitinhos lá, e dialogal, há um tom de diálogo, de conversa, pois há uma interação oral entre as personagens. Letra E é o nosso gabarito. Olha, fiquei muito satisfeito com a nossa aula, com o nosso momento. Eu tenho certeza de que você está dizendo: puxa vida, essa aula foi muito boa, essa aula me foi muito benéfica. Eu até me incentivei para resolver outras questões. Realmente, pessoal, esse conteúdo ele é muito bom, ele é muito necessário, ele é muito preciso, e vocês viram, obviamente, a minha satisfação nessa resolução, o meu prazer, tá? E eu vou fechar esse nosso encontro desejando a vocês um abraço, um dia maravilhoso, que nós estejamos sempre como estamos agora, iluminados. Forte abraço, queridos, e até a próxima. Valeu? Show de bola!